Olá, boa noite. Clube em Uberlândia é fechado temporariamente após morte de macacos suspeitos de terem contraído febre amarela. Números de casos suspeitos de dengue continuam a crescer no município. Reforma administrativa de Bolsonaro tem texto base aprovado no Senado. E hoje nós damos continuidade à nossa série especial de debates sobre a reforma da Previdência. Nos estúdios, especialistas analisam as regras apresentadas para os trabalhadores que se enquadram em categorias especiais. O Jornal da UFO está no ar. Por questões de segurança, nesta quarta-feira, o Praia Clube ficou fechado após macacos terem sido encontrados mortos nas dependências do clube. Em nota, a diretoria da instituição informou que as providências necessárias já estão sendo tomadas, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, em casos de alerta para suspeita de febre amarela. O repórter Júnior Caritel traz informações. A Prefeitura de Uberlândia reforça que, além das 74 salas de vacina existentes no município, também será instalado um posto de vacinação na Praça Primo Crozara, que fica em frente ao Praia Clube. Os horários de vacinação acontecerão amanhã e também na sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã até às 5 da tarde. No sábado e no domingo também haverá vacinação das 8 da manhã até o meio-dia. Vale lembrar que a idade para se vacinar é a partir dos 9 meses de idade até os 59 anos. As pessoas acima de 60 anos serão avaliadas individualmente. O Praia Clube também informou que depois de se vacinar é preciso aguardar 10 dias para voltar a frequentar o clube. A Secretaria de Estado de Saúde publicou que vai destinar mais de 2 milhões para 72 municípios mineiros aprovarem as ações de enfrentamento à dengue. Em Uberlândia, a situação ainda é de epidemia. Novo boletim de monitoramento divulgado ontem pelo Estado confirmou o número de 14 óbitos até agora no município. E os números de casos suspeitos também de dengue mais do que dobrou de acordo com o último boletim, passando de 17.800 aproximadamente para 37.800 casos. Agora, falando do cenário político nacional, o Senado aprovou, com 70 votos a favor e 4 contra, a medida provisória que reorganiza a estrutura ministerial, com a criação de 2 superministérios, da Economia e da Justiça. Durante a votação, os senadores decidiram manter o COAF no Ministério da Economia. Como o governo tinha pressa na votação dessa medida, o presidente Jair Bolsonaro chegou a enviar uma carta pedindo aos senadores a aprovação do texto conforme enviado pela Câmara. Confira na reportagem. O encontro entre os líderes dos 3 poderes, executivo, judiciário e legislativo, foi durante café da manhã no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Jair Bolsonaro. O objetivo era iniciar um pacto pela recuperação e o crescimento da economia. Entre os pontos apresentados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, estão as reformas da Previdência e tributária, a desburocratização dos governos federal, estaduais e municipais e a segurança pública, com o combate ao crime organizado. Agora, eles vão analisar o texto com representantes de seus respectivos setores e, na segunda semana de junho, devem se reunir novamente para assinar um documento final, já com as alterações propostas. Da reunião de hoje, se consolida a ideia de que se formalize um pacto de entendimento e algumas metas de interesse da sociedade brasileira a favor da retomada do crescimento brasileiro. Se consolidou um texto, está bem organizado, o texto está simples, está objetivo. Eu vou levar agora aos líderes, para que os líderes leiam e deem o de acordo, para que eu possa, parece que no dia 10, assinar esse documento. Bolsonaro enviou uma carta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pedindo que a medida fosse aprovada sem alterações. O objetivo do Planalto é garantir a aprovação do texto antes de 3 de junho, quando vence o prazo de validade da MP, o que reverteria, por exemplo, a redução do número de ministérios. Os senadores aliados entenderam o recado
mas mesmo assim a sessão foi quente. Um presidente da República precisar mandar uma carta para o Congresso Nacional e ainda pedir para os seus ministros subscreverem. Faltou apenas eles registrarem cartório para dizer, ou se não colocar a hashtag, esse bilhete é verdade. O entendimento foi da retirada em nome do Brasil, em nome de uma estrutura administrativa. Trabalhadores rurais, servidores públicos, policiais, professores, militares, várias categorias profissionais sofrem mudanças diferentes de acordo com a nova proposta da reforma da Previdência. Conheça agora algumas regras especiais. Além do regime geral, isto é, os trabalhadores do setor privado e urbano, existem as categorias especiais da Previdência. Com a proposta de reforma do atual governo, os servidores públicos agora terão a idade de aposentadoria equiparada à dos trabalhadores privados. São 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. A diferença é o tempo de contribuição necessário. Ele ficará em 25 anos, diferentemente dos 20 anos do regime geral. Para os trabalhadores rurais, a proposta é de implementar a idade mínima de 60 anos, tanto para homens quanto para mulheres. No sistema previdenciário atual, as mulheres do setor rural se aposentam a partir dos 55 anos. O tempo de contribuição necessário dos trabalhadores aumentou para 20 anos. Para os professores, passa a existir uma única regra, que antes variava dependendo se eles eram do setor público ou privado. A idade mínima agora para homens e mulheres é de 60 anos, e o tempo necessário de contribuição é de 30 anos. Outra categoria especial é a dos policiais. Policiais civis e federais terão a idade mínima de 55 anos. Se forem homens, é exigido o mínimo de 30 anos de contribuição e 20 de exercício. Já as mulheres precisarão de 25 anos de contribuição e 15 de exercício profissional. O governo entregou a proposta de aposentadoria para militares separada das demais, em março deste ano. A reforma para a categoria prevê mudança nas alíquotas de contribuição, de 7,5% para 10,5%, e aumenta também o tempo de contribuição mínimo, de 30 para 35 anos. Hoje voltamos a falar sobre a reforma da Previdência, dando continuidade à nossa série especial que termina amanhã. Hoje vamos destacar pontos sobre as categorias especiais de trabalhadores. Como vimos na reportagem, gostaria primeiro de agradecer aqui a participação mais uma vez do Benito Salomão, economista. Eu estava até me esquecendo, estou tão acostumada com vocês ontem aqui comigo na bancada, já são de casa. E do professor Alexandre Valmat, que é da Faculdade de Direito aqui da UFO também. Ontem vocês dois puderam nos ajudar muito a entender e hoje vamos continuar esse debate. Então, falando agora sobre essa questão das categorias especiais, o aumento da idade mínima ocorreu em todas as categorias, como a gente pôde ver agora na reportagem. Mas, professor Alexandre, como que você avalia a questão da idade mínima para as mulheres? Ela é menor do que as dos homens, né? Também. Isso se deve à questão da jornada dupla? Qual seriam os argumentos? Tradicionalmente, o argumento utilizado para essa diferença seria um tratamento de igualdade, né? Principalmente o argumento muito utilizado é justamente esse de que a mulher tem uma sobrejornada, uma jornada maior por sua dedicação a todas as tarefas domésticas, a todos os cuidados com o lar, né? E especialmente no Brasil, onde há uma grande quantidade de famílias que, na verdade, são capitaneadas e são sustentadas por mulheres, né? Sem a participação de um companheiro ou de outra pessoa companheira. Isso acaba determinando esse tratamento diferencial. A proposta, como você bem colocou, né, ela caminha justamente para ou uma diminuição desse hiato, vamos dizer, de diferença, ou em alguns casos, absolutamente colocando homens e mulheres no mesmo patamar de idade. Há uma mudança significativa na proposta. Perfeito. Benito Salomão, como que você vê, como é que você percebe as negociações entre as categorias e o Congresso? Você acredita que devem haver muitas modificações propostas pelas categorias ao projeto original? Olha, em primeiro lugar, eu penso que sim, porque nós temos uma questão relacionada à força do próprio governo em implementar essa agenda e impor essa agenda ao Congresso. Então, esse não me parece um governo forte a esse ponto.
Governos fortes já tiveram dificuldades de implementar essa reforma, como o próprio governo Lula no primeiro mandato, a própria presidente Dilma no seu primeiro mandato também imprimiram reformas e tiveram resistências, né? Encontraram resistência ali às vezes, a própria base. Com o governo Bolsonaro não será diferente. É um governo que nós percebemos falha muito na articulação, e as corporações, elas são implacáveis na cobrança dos seus deputados, que na prática respondem em grande medida a essas corporações. Então hoje nós temos no Congresso bancada da bala. Bancada da bala é composta por pessoas que são ali em grande medida afetadas pela reforma. São ex-policiais, né, são pessoas do Exército, então eles tendem ali a encontrar um foco de resistência. Em outras categorias sindicais, sobretudo ali, você encontra também essa capacidade de interlocução de setores que seriam afetados com a reforma, com parlamentares que vão votar essa reforma. Então aí o meu medo pessoal é de que essa reforma seja muito desconfigurada, e desconfigurada naqueles grupos onde ela deveria afetar mais drasticamente, que são os grupos mais protegidos, né, pela questão do desemprego, pela questão da pobreza, são os grupos que estão mais blindados dos problemas sociais que o país enfrenta. Então, fica muito difícil de você defender uma reforma da Previdência que vai mexer, por exemplo, na aposentadoria rural de trabalhadores que trabalharam ali em condições precárias durante praticamente toda a vida, quando no serviço público ali, em algumas categorias de polícia, do próprio Estado, as corporações estão se unificando ali para tentar barrar essas cláusulas da reforma. Isso me preocupa bastante. Certo. Outro ponto a se discutir, o governo entregou mais tarde, no dia 20 de março, uma proposta de lei separada com relação às regras para os militares, né? Isso inclui também os policiais militares e bombeiros. Professor Alexandre Valmas, como que você vê, então, essas categorias? Há ainda muita crítica sobre o que o Benito estava falando, essa construção de super salários, né, de aposentadoria? Eu diria, super aposentadorias, né? Não salários, as super aposentadorias. Isso pode ser apontado como um problema, né? Qual seja, você tem valores, né, valores bastante altos, mas na verdade eu até colocaria que a discussão central para nós analisarmos neste momento é, de uma maneira ou de outra, as coisas que nós estamos conversando desde ontem, né? Obviamente, a preocupação a Previdência tem que ser custeada. Todos nós pagamos. Todos nós pagamos a Previdência de um jeito ou de outro. É claro que as pessoas que estão no chamado mercado informal não realizam a contribuição, mas de um jeito ou de outro, né? Essas pessoas poderão depois ser encaminhadas para assistência social e tudo mais. A grande discussão no setor público, né, até para simplificar para os nossos e as nossas telespectadoras, é o quanto aqueles que vão se beneficiar estão contribuindo agora para o futuro. Então nós temos, especialmente nos militares, a grande crítica que se faz é que o quanto contribuído por essas pessoas e depois a massa total daquilo que vem como aposentadoria, e no caso dos militares ainda há um questionamento muito forte com o chamado pensionamento, não é? Então há uma diferença muito grande, né? E isso realmente gera isso que nós utilizamos a expressão, no mais das vezes, do déficit, né? O famoso déficit entre o que entra nos cofres e aquilo que depois essas categorias acabarão recebendo. E aí tem um ponto que foi falado, que eu acho que é significativo, se nós mudamos um pouquinho aqui da análise técnica e vamos para um pouquinho da análise política. De uma maneira ou de outra, o atual ocupante do Executivo, ele, vamos dizer assim, na eleição, uma parte da crista da onda que ele surfou, foi montada justamente por esses segmentos, que são segmentos fortemente articulados dos agentes militares e de uma parte dos servidores públicos. Né? E agora como é que fica essa situação? Justamente, isso é um problema que o encaminhador da proposta, vamos dizer assim, né, o titular dessa proposta, vai ter que encaminhar também esse tipo de discussão. Por que encaminhar dos militares separado? Foi uma pergunta que você colocou aqui. Ora, justamente porque, por uma estratégia política, óbvio, não era possível encartar nessa discussão geral. E, novamente, quais são os argumentos utilizados? É que, tradicionalmente, a vida laboral dos militares é diferente, por uma espécie de prontidão 24 horas. Né? Nós aqui estamos trabalhando agora, vamos encerrar nosso expediente e vamos para casa. O argumento dos militares é esse.
Não, eu fico 24 horas de prontidão. Olha só, a nossa equipe conversou com o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos em Instituições de Ensino Superior de Uberlândia, o Sintet, e também conversou com o presidente do Sindicato Rural. Veja a opinião deles sobre a reforma. A proposta apresentada de reforma pelo governo promove mudanças nas aposentadorias do regime geral de previdência social dos trabalhadores do setor privado e dos servidores públicos civis. O déficit atual da Previdência no setor dos servidores públicos civis é de mais de 45 bilhões de reais. O coordenador do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições do Ensino Superior de Uberlândia, o Sintet, avaliou as possíveis consequências após a aprovação da reforma. As mudanças, elas são, em minha opinião, mudanças prejudiciais. Primeiro porque a PEC, ela institui agora 60% dos salários que você ganhou a vida toda, né? E não é 60% nem dos maiores salários, é 60% da média de todos os salários. Além de acrescentar 2% a cada ano trabalhado. Isso significa que vai impossibilitar ou vai dificultar o acesso da servidora, do servidor público a uma aposentadoria integral, né? Isso é ruim porque se hoje nós já sobrevivemos no limite, né, com as nossas demandas no dia a dia, quando nós aposentamos a gente precisa de mais cuidados, a gente precisa de ter mais acesso a cuidados médicos, né? E essa proposta da PEC 06 de 2019, ela está sendo apresentada como uma proposta para resolver os problemas da Previdência. Ela está sendo apresentada para os seus proponentes como a única forma de resolver o problema do desenvolvimento econômico do país, o que, se você fizer uma leitura atenta, você vai perceber que é uma grande falácia, né? A reforma da Previdência, se ela for aprovada, ela não vai contribuir para gerar empregos, ela não vai contribuir para desenvolver economicamente o país, ela vai sim contribuir para desenvolver problemas sociais, porque vai aumentar a miserabilidade, vai afetar 80% da população que se aposenta com 2 salários mínimos e não vai resolver o problema do chamado déficit da Previdência, que hoje, na verdade, o sistema de seguridade social ele é autossustentável, né? E essa reforma, o dinheiro que vai ser poupado não vai ser destinado para a Previdência, vai ser destinado para o sistema financeiro. Então, nós vemos com muita preocupação e avaliamos que esse não é o caminho a seguir. Mário também avalia as mudanças caso a reforma seja aprovada. Se nós conseguirmos nos mobilizarmos em conjunto com a classe trabalhadora que está fora do serviço público, a nossa expectativa é que a gente consiga barrar essa reforma e consiga manter o regime de solidariedade e consiga manter o que nós temos hoje de aposentadoria, né? Mas se caso esse governo for vitorioso na imposição de uma reforma draconiana, reforma essa que só foi aprovada, por exemplo, no Chile, dentro de uma ditadura militar, ou seja, que não teve debate, né? Se essa reforma, como está sendo proposta hoje, for aprovada, a previsão que se tem é que nós teremos um futuro em que os servidores e servidoras vão se aposentar com um benefício menor do que ele recebe hoje no seu salário. Ou seja, os servidores e servidoras vão se aposentar com um benefício menor e terá piores condições de vida e não vão conseguir, por exemplo, gozar de suas merecidas aposentadorias da forma como deveria ser. Para o presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, ele acredita que as mudanças da reforma serão positivas. A reforma da Previdência ela tem que sair de todo jeito, porque é uma questão que, se ela demorar, nós não vamos ter dinheiro para pagar. Então, infelizmente, as situações têm que mudar e ao longo dos anos o Brasil tem condição de pagar. Todos têm que fazer uma força, inclusive o pessoal nosso da zona rural. Mas essa questão ainda está sendo discutida e a gente espera que num espaço também breve a gente terá uma definição sobre isso. Vimos 2 posicionamentos diferentes, né? Divergentes aí.
E voltando então a falar sobre essas categorias que recebem tratamento diferenciado nas regras para a reforma da Previdência, Benito, agora ainda gostaria de complementar a questão dos militares e policiais, para depois a gente passar para outras categorias, como servidores públicos, trabalhadores rurais. Na sua análise, então, o que ainda precisa ser mudado para essas categorias, militares, policiais? Não, a reforma, como o próprio primeiro VT já disse, ela contempla regras mais duras para essas categorias. Talvez com relação ao Exército houve ali uma frustração, porque a economia que se calcula ali é uma economia muito pequena em relação ao que eles deveriam... Poderia ser maior. Poderia ser maior. Uma coisa que precisa ser dita sobre a aposentadoria dos militares é que a PEC não, projeto de lei complementar, foi apresentado posteriormente, porque a aposentadoria dos militares é um assunto infraconstitucional, então ele vai realmente ser tratado de forma separada. No mundo inteiro os militares têm regras diferenciadas de aposentadoria, o que não significa que eles têm que ficar de fora da reforma ou ter uma reforma abrandada pelo governo por causa disso. Nós temos um problema muito sério da aposentadoria dos militares relacionadas aos estados, porque os estados eles são os responsáveis pelo fornecimento de polícias militares e de bombeiros militares para suas populações. E o que acontece? Aposentadorias demasiadamente precoces, que nós verificamos aí nas últimas décadas, nesses segmentos, causaram um déficit na maior parte desses estados. Acho que talvez o Espírito Santo, São Paulo seja ali algumas das diferenças, né? Algumas dos estados que não estão incluídos nesses déficits, mas se você pegar, por exemplo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, uma boa parte dos estados do Nordeste e do Centro-Oeste, o que você vai observar? Você vai observar que 40% já dos gastos com o pessoal desses estados não são com servidores da ativa, são com servidores já aposentados. E aí o que acontece? Você estrangula serviços públicos porque você não pode, em primeiro lugar, fazer novos concursos, porque o seu orçamento ele já vai estar comprometido talvez aí pelos próximos 30 anos, porque um coronel PM, um coronel bombeiro, ele normalmente se aposenta aos 48, 49 anos, não depois disso. Ele vai viver aí provavelmente até os 85. Então você, por 30, quase 40 anos, você compromete o seu orçamento com pagamentos desse pessoal na inativa. Você não consegue, em primeiro lugar, você tem dificuldades de caixa para bancar isso daí. No momento em que a economia não cresce, as receitas elas não acompanham, as receitas caem. E no segundo lugar, porque você não consegue repor esse servidor que vai atender o cidadão lá na ponta, porque o seu caixa já está estrangulado com esse pessoal. Perfeito. É possível a gente entender quais são as categorias que mais pesam na reforma da Previdência, professor Alexandre? Bom, não é um mapa tão fácil da gente desenhar, porque a gente vai ter que chegar e pensar o seguinte, em quantidade ou no grande peso que um pequeno grupo acaba determinando, nessas contas todas. Então, por exemplo... A justificativa da reforma é gerar uma economia de trilhões. E aí, mais do quais que seriam isso? Essas categorias que poderiam dar uma economia maior, caso seja aprovado? Bom, veja, a própria reforma voltada para o regime geral, ela já tem um objetivo que, na verdade, não esqueçamos disso, é colocar a mesma porta de entrada para todo mundo. Então, só para recapitular aqui para todos que estão vendo. Hoje, no Brasil, na verdade, você tem segmentações. Então, regime geral da Previdência, nós estamos falando aqui do serviço público. No serviço público a gente divide os servidores civis, divide dos servidores militares, e ainda tem uma outra realidade que a gente não pode deixar de levar em consideração, que dentro do Estado ainda tem um problema diferenciado da União para os estados, para o DF e para os municípios. Então a gente tem um verdadeiro quebra-cabeças, e cada uma dessas categorias vai ter uma realidade. Então, por exemplo, nós comentávamos agora, você perguntou quanto, Bom, isso vai ter que ser analisado de acordo com uma sensibilidade. A conta dos servidores públicos do Distrito Federal que são mantidos pela União é pouca gente. Em termos de valores, comparado, por exemplo, ao regime geral da Previdência e todos os servidores públicos federais, isso parece um número pequeno. Só que para cada real ali, a quantidade, cada real de contribuição dos beneficiados, você tem que cobrir coisa de mais de 10 vezes. Então aí o salto é enorme.
A ideia da reforma, pelo menos como ela está desenhada, é que você tem uma porta única de entrada de todos os trabalhadores, exceção dos militares. Perfeito. Vamos falar daqui a pouquinho sobre ainda os servidores públicos e também os trabalhadores rurais, professores também. Agora é hora de saber como fica o tempo em Uberlândia e outras regiões de Minas para esta quinta-feira. A quinta-feira deve ser parcialmente nublada em Uberlândia. A temperatura mínima deve ser de 18 graus e a máxima de 28. Em Patos de Minas, o céu fica encoberto por nuvens, mínima de 18 graus e máxima de 28. Em Tupaciguara, a quinta-feira deve ser ensolarada, temperatura mínima de 17 graus e máxima de 29 graus. Agora falando sobre um grupo de professores do curso de Ciências Biológicas do Pontal. Eles acabaram de lançar um livro sobre fitoterapia. Confira no quadro Campi Avançados. Olá pessoal, é com muita satisfação que estamos lançando o nosso livro Fitoterapia do Cerrado, Sua Importância e Potencial, uma produção de vários professores do campus Pontal, da Universidade Federal de Uberlândia, com colaboração de outros professores e estudantes de outras universidades federais e institutos. Esse livro ele é um resultado de várias atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas por esses professores e estudantes, tanto nessa universidade quanto em outras. É muito importante que você adquira esse livro porque ele pode ser uma referência bibliográfica para os seus alunos. Você pode adquiri-lo no site da editora Apres, ou então procurando diretamente um dos professores que são autores dos 11 capítulos que fazem parte desse livro. Então o assunto agora é a categoria para trabalhadores rurais. Benito Salomão, como que você vê essa questão da reforma da Previdência com relação a esses trabalhadores? Se a gente observar, por exemplo, os argumentos do VT de ontem, do jornal de ontem, as pessoas utilizavam muito o apelo do trabalhador rural para dizer que essa é uma reforma que incide sobre os mais pobres. E existe aí uma meia-verdade nisso daí, não é de todo mentira, não. No entanto, é impossível hoje você deixar a aposentadoria rural de fora da reforma da Previdência por uma questão bem simples. Quando você abre os dados dessas muitas categorias que o Valmert nos disse, talvez do déficit total da Previdência de 300 bi, que deve ser esse ano, uns 100 bi serão na aposentadoria rural. Regime Geral de Previdência Rural. E aí quando você vai olhar esses dados mais de perto, você tem ali uma despesa que deve estar sendo alguma coisa próximo de 125 bi e uma arrecadação de 15. E é por isso que você abre esse ato todo, por isso que você vai abrindo essa boca de jacaré. Então eu acho que, em paralelo à reforma da Previdência no meio rural, nós precisamos de políticas de formalização do trabalho no campo, né? Eu acho que regras mais duras são necessárias, sim. Muita gente que se aproveita da condição de trabalhador rural se aproveita disso para não contribuir ou para contribuir o mínimo necessário. Então nós precisamos de regras mais duras, mas ao mesmo tempo nós precisamos de regras que fiscalizem o trabalho no campo. É extremamente necessário isso. Então, fora isso, eu acho que não é muito dura a reforma da Previdência para os trabalhadores rurais, não. Eu discordo enormemente dessa abordagem. O que você acha, professor? Não, só para a gente esclarecer, né, o objetivo aqui é a gente deixar claro para todos que estão vendo como funciona. Então, primeiro, nós inclusive vimos a reportagem, né, com um representante do setor rural, empregadores. Uhum. Então, vamos lá. Nós temos que imaginar, então, o sistema previdenciário, quando a gente fala homem do campo, isso é uma categoria muito, homem e mulher do campo, isso é muito amplo. Então, nós temos, como foi mencionado, imagine o camponês mesmo, aquele que por sua conta própria produz, planta, ordenha e faz tudo mais. Esse, na verdade, hoje, ele tem um sistema peculiar, porque, na verdade, ele não tem a necessidade de contribuir. Ele tem a necessidade de provar que ele trabalha por um determinado período, certo? O homem que trabalha, a mulher que trabalha no campo e que é o empregado propriamente, esse tem a contribuição. O que a reforma vai fazer? Isso aqui é um ponto muito importante. Ela mantém essa diferença,
entre o produtor por conta própria, né, o camponesa, a camponesa, só que vai exigir dele uma contribuição. É uma contribuição diferente, é sobre a produção, ele tem que fazer uma contribuição mínima de R$600 no período de produção. Com relação aos outros, o empregado e tal, esse vai manter, né, o que já acontecia, que era a contribuição como aquilo fixo todos os meses normal. Esse camponês, né, ou essa camponesa, é que talvez explique em parte, né, essa diferença entre o que entra e o que sai. Eu diria para vocês que no caso do trabalhador rural, é o caso mais eloquente, no qual parece que a Previdência aqui, mais do que Previdência, ela tem cara de assistência social. Exatamente, eu concordo com isso que o Valmont disse. É importante que isso seja dito, porque quando a gente fala desse número todo, de 100 bilhões ali de déficit, 105 bilhões ali de déficit, na verdade é um esforço que a sociedade tem feito com os trabalhadores do campo e em grande medida com esses camponeses aí, com esses trabalhadores autônomos do campo, para que a gente possa realmente dar condições de sobrevida para eles. Mas hoje, se você não contempla esses trabalhadores na reforma da Previdência, você precisa acabar onerando muito mais os demais setores, porque 100 bi num déficit de 300, isso onera muito quando você vai fechar o caixa da Previdência. Então é impossível, de certa forma, deixar de contemplar esses setores aí na reforma da Previdência. Olha só, são muitos aspectos a serem analisados. Teve categorias que não deu tempo da gente conversar ainda hoje, que seriam os servidores públicos e os profissionais da educação, sejam particulares ou públicos. Então amanhã a gente volta a falar sobre a reforma da Previdência e então vamos aproveitar que a gente não deu tempo de falar hoje, a gente continua amanhã sobre esse assunto. O Jornal da UFO desta quarta-feira vai encerrar aqui, mas eu aguardo você amanhã para a gente participar ainda mais sobre esse debate muito interessante sobre a reforma da Previdência. Tchau, obrigada e até amanhã.